Fala pessoal, vamos comentar hoje sobre os resultados da PetroRecôncavo, que divulgou os números do quarto trimestre de 2025 ontem. E para quem acompanha a empresa já sabe que 2024 foi um balde de água fria. A empresa perfurou poços profundos com grande expectativa e a produção não veio como o mercado esperava. Agora veio o quarto trimestre de 2025 e a pergunta que fica é: a empresa conseguiu estabilizar o barco? A resposta curta é mais ou menos. O resultado veio ligeiramente abaixo do que o mercado esperava, mas também está longe de ser uma catástrofe. E tem um ponto positivo que merece atenção, mas a gente já chega lá. E vendo aqui os últimos 3 meses da empresa, a gente vê uma forte valorização da sua cotação na casa de 30%, fruto principalmente da valorização que teve o petróleo ao longo desse período. Ainda assim, a empresa continua negociando abaixo do seu valor patrimonial e é uma das maiores pagadoras de dividendos da bolsa. Então, só contextualizando, como a gente sabe, a PetroRecôncavo é uma empresa do setor de petróleo e gás, tem um market cap de aproximadamente 4 bilhões de reais, faz parte do novo mercado e tem a exploração segmentada em 3 estados, Bahia e Sergipe, que são responsáveis pelo que a empresa chama de ativo Bahia, e também exploração no Rio Grande do Norte, que é o que a empresa chama de ativo Potiguar. E antes de entrar nos números ainda, vamos contextualizar o ambiente também que a empresa enfrentou no último trimestre. O preço do petróleo médio no quarto trimestre de 2025 foi de 63,7 dólares por barril. Isso é uma queda de 8% em relação ao terceiro trimestre de 2025, que machuca diretamente a receita da empresa que vende petróleo. Além disso, o dólar médio para esse período foi de 5,40, praticamente estável ao terceiro trimestre de 2025, mas que quando a gente compara com o ano de 2024, o real teve uma valorização que reduziu a receita quando você converte dólar em reais. Juntando isso com uma produção decrescente, a gente tem a receita espremida dos dois lados. E, na parte global, a gente tem a OPEP colocando mais barris no mercado, uma desaceleração econômica na Europa e na China, e mais recentemente as incertezas geopolíticas. No entanto, não custa lembrar que o Brent chegou a marcar a mínima de 4 anos durante 2025, o que tornou um ambiente difícil para qualquer produtora de petróleo. Olhando agora os dados da produção total do trimestre, a gente vê uma redução de 5% no comparativo com o penúltimo trimestre de 2025, a mesma redução quando a comparação é com o último trimestre de 2024 e um avanço tímido na casa de 1% no acumulado anual. Agora, separando por ativos, no ativo Potiguar, a produção média por dia foi de 12,4 mil barris, o que é uma queda de 4% no comparativo trimestral. E aqui o motivo foi o mais previsível, paradas programadas para manutenção em algumas unidades e, além disso, a empresa concluiu o farm-out de 50% de 7 concessões, o que retirou da produção da PetroRecôncavo aproximadamente 118 barris por dia. Já no ativo Bahia, a gente teve um recuo de 7% trimestralmente e o principal culpado foi o campo do Thier, que sofreu com paradas não programadas. Então a gente vê que a produção no acumulado anual cresceu, ainda que timidamente, e foi abaixo da expectativa do mercado quando houve o anúncio dos poços profundos. E é aqui que está o nó da tese. A produção atual da empresa está abaixo das premissas mais conservadoras das próprias certificações de reservas. Em outras palavras, a empresa vai precisar de novos investimentos para conseguir entregar o que as reservas indicam. Isso limita a alavancagem operacional e é um dos pontos que deixa os analistas mais cautelosos em relação à PetroRecôncavo. Olhando agora a receita, a gente vê um decréscimo no comparativo trimestral da casa de 10%, atingindo a marca de 704 milhões, e comparando ao último trimestre de 2024, o recuo foi ainda maior, na casa de 17%. Dá para a gente usar 3 fatores que explicam isso: a queda de 5% na produção do petróleo, a retração de 20% no preço médio do petróleo, comparando anualmente, e a desvalorização de 8% do dólar frente ao real. O preço médio do petróleo comercializado foi de 54,85 por barril, o que significa dizer que foi equivalente a 86% do preço do Brent de referência. Agora, um ponto positivo é que o gás se saiu muito melhor. A receita líquida com gás caiu apenas 1% no trimestre, fruto do crescimento da entrega de volume produzido, e os contratos estruturados que têm o piso atrelado ao preço
do petróleo protegeram a empresa da volatilidade da commodity. Olhando agora os custos operacionais, a gente vê que eles atingiram a casa de 361 milhões, uma queda de 6% no comparativo trimestral, e no comparativo anual o inverso, um avanço de 6%, atingindo a casa de 1,5 bi contra 1,4 bi em 2024. Relativo ao quarto trimestre de 2025, essas reduções vieram principalmente de custo com o pessoal e uma queda de 15% nos custos de midstream, que a gente já vai entender o que é. O lifting cost ficou na casa de 14,32 por barril, lembrando que obviamente esse custo é em dólar, o que significa dizer uma queda de 8% em relação ao terceiro trimestre de 2025 e uma leve retração comparado ao quarto trimestre de 2024. Então não custa a gente lembrar que enquanto a PetroRecôncavo tem uma produção concentrada em terra, a gente tem a Petrobras que concentra a sua produção no mar e consegue um lifting cost bem superior, na casa de 4 dólares por barril para a exploração do pré-sal e de 6 ou 7 dólares por barril para as demais explorações. Enquanto a PetroRecôncavo tem, como a gente acabou de ver, um lifting cost bem maior que pressiona o resultado da companhia. Não à toa, parte da exploração da PetroRecôncavo veio de ativos desinvestidos da Petrobras. O EBITDA da empresa no quarto trimestre foi da ordem de 295 milhões, uma queda de 16% comparada ao terceiro trimestre de 2025, e o lucro líquido contábil foi da ordem de 51 milhões, uma expressiva queda de 58% no comparativo trimestral, o que parece dramático, mas quando a gente exclui a marcação a mercado da dívida da empresa, o lucro líquido ajustado sobe para 61 milhões, o que significa dizer que o recuo foi da casa de 11%, uma vez que o terceiro trimestre teve um lucro de 69 milhões. E só explicando, a receita da PetroRecôncavo está diretamente ligada ao dólar, assim como a sua dívida, então a marcação a mercado dessa dívida tem um impacto no lucro líquido contábil e por isso aqui vale a pena a gente analisar também o lucro líquido ajustado. Olhando agora o fluxo de caixa da empresa, a gente vê que o fluxo de caixa livre foi negativo em 21 milhões no quarto trimestre de 2025, porém excluindo os desembolsos com a aquisição dos ativos de midstream no Rio Grande do Norte, o fluxo de caixa livre teria sido positivo em 13 milhões e meio. No ano completo, também excluindo o midstream, o fluxo de caixa livre teria sido positivo em 196 milhões. E para quem investe focado em dividendos, um ponto de atenção no comparativo anual é que dificilmente a empresa vai conseguir reproduzir os dividendos pagos ao longo de 2025 durante o exercício de 2026. Isso porque o fluxo de caixa livre da empresa no acumulado 2025 foi negativo, fruto principalmente de um menor caixa operacional, com um câmbio menos atrativo e uma produção e um preço de petróleo também menor no comparativo anual, e também maiores investimentos realizados ao longo de 2025 no comparativo com 2024. Olhando agora para o endividamento, a empresa encerrou o ano 2025 com 1,6 bilhões de dívida líquida, que representa a alavancagem de 1,1 vezes o seu EBITDA e continua sendo um nível confortável de endividamento. O prazo médio da dívida é de 4,1 anos e o custo médio dolarizado é de 6,12% ao ano. Agora, em dezembro, a empresa fez uma captação através da emissão de debêntures de aproximadamente 750 milhões de reais, com um custo médio de 4,9% ao ano em dólar, o que reduz o custo do financiamento para a empresa e também alonga o perfil da dívida. Eu falei no início do vídeo que tem um ponto positivo relevante no trimestre, é esse aqui, o midstream. Basicamente, as atividades das empresas do setor de petróleo e gás podem ser divididas em três partes. O upstream, que é a exploração e produção de petróleo e gás. O midstream, que é a parte de logística e processamento inicial. Isso envolve o transporte, armazenamento, processamento básico do gás, como remoção de impurezas e separação. E no final, o downstream, que é a parte final de refino, distribuição e venda. No caso da PetroRecôncavo, ela é uma empresa principalmente de upstream, mas que agora está desenvolvendo atividades no midstream, envolvendo o tratamento de gás natural e infraestrutura para escoamento. E aqui a gente vê que a aquisição de 50% da unidade de produção de gás natural Guamaré, no Rio Grande do Norte, já começou a gerar efeito de caixa mensurável, com a redução nos custos de processamento e escoamento no quarto trimestre de 2025. Isso está só no começo, o benefício tende a crescer com a maturação da operação. E além disso, a empresa também inaugurou a primeira unidade de liquefação e compressão de gás natural do Rio Grande do Norte, em parceria com a GNLink, com um contrato firmado de 10 anos. Assim como também firmou outros contratos de longo prazo, como com o grupo Dislube,
para armazenar petróleo no Porto de Pecém, no Ceará, criando uma rota logística que deve reduzir os custos de escoamento do ativo potiguar. Então, o fruto disso é que em um setor onde a margem oscila muito com o preço do petróleo, reduzir o custo estrutural de processamento e transporte é uma das formas mais eficientes de proteger o retorno. É aqui que a gente vê que a PetroRecôncavo está tirando a verticalização do papel e conseguindo colocar em prática. O segundo ponto de atenção são as reservas. A empresa divulgou o resultado das suas certificações data-base dezembro de 2025, com 143 milhões de barris em reservas provadas e 182 milhões de barris em reservas provadas e prováveis, praticamente em linha com o ano anterior. E o porquê que isso é relevante é porque havia um risco real de revisão para baixo. Os preços do petróleo em dezembro de 2025 estavam mais baixos e as frustrações de volume nas perfurações aumentaram a preocupação. A manutenção das reservas, nesse caso, pode ser lida como um resultado neutro, mas no cenário em que muita gente temia um corte, a neutralidade é uma notícia positiva. E a taxa de reposição das reservas 2P ficou em quase uma vez, o que significa dizer que a empresa repôs o que produziu. Então, as perspectivas para 2026 da PetroRecôncavo é que ela sinalizou investimentos mais seletivos e o grande desafio agora é permanecer com a produção estável. A empresa opera abaixo do esperado, os poços profundos não trouxeram o volume que se projetava e a alavancagem operacional em relação a outros players do setor segue limitada. Então, enquanto a produção não der sinais mais consistentes de recuperação, é difícil construir uma narrativa mais positiva para o ativo. Ou seja, resumindo, a gente vê um resultado um pouco fraco, ligeiramente abaixo do que o mercado esperava, uma produção sob pressão, ainda abaixo do potencial das reservas. No entanto, a gente também vê custos em melhora, com a verticalização do midstream já gerando um efeito no resultado da empresa, reservas mantidas e um balanço sólido com dívida controlada. Ou seja, basicamente a tese da empresa depende principalmente da evolução da produção e, claro, do preço do Brent. Então por hoje é isso, deixa nos comentários o que você acha da PetroRecôncavo. Se gostou do conteúdo já sabe, curte, se inscreve, compartilha com quem acompanha o setor de petróleo e gás e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Valeu, um abraço!